Meu nome é Carlos Eduardo Garcia Moreno Balcarce. Esta é a minha apresentação pessoal, profissional, para o cargo de professor coordenador de área, da área de humanas, da Escola Estadual Professor José Ribeiro de Barros, localizada no distrito da Vila Residencial Distrito, município de Pedregulho, estado de São Paulo. Nos foi, passada a incumbência de realizar uma apresentação. Essa apresentação será realizada em 3 atos. Primeiro, uma apresentação de ordem pessoal. Depois eu vou apresentar um pouquinho a respeito do meu plano de ação. Eu não vou fazer uma apresentação do meu plano de ação, tendo em vista que ele é muito extenso. Então eu vou tentar fazer uma coisa muito sucinta, colocando os pontos mais relevantes que eu considero mais relevantes dentro do processo de gestão ou coordenação de uma área. Em primeiro lugar, eu acredito que não sei quais são as pessoas que vão estar realizando essa avaliação, além da coordenação, da direção da escola e dos demais professores. Então, é necessário que conste dessa apresentação uma apresentação pessoal e profissional, né? Porque a coisa importante é de onde você veio e, e para onde você vai e aonde você está. Então são os três pontos importantes. Então eu vou começar um pouquinho falando a respeito da minha formação e concomitantemente, eu tenho que falar um pouquinho a respeito da minha experiência profissional, porque de certa forma uma está interligada, né? Existe uma interdependência entre elas. É, eu sou formado, inicialmente eu me formei na área de Direito. É, na época que eu estava fazendo a faculdade de Direito, eu também estava estudando psicanálise. Me formei em 2003 e atuo na área, nunca atuei assim como advogado, somente na área de estágios obrigatórios, como conciliador do Poder Judiciário e afins, mas nunca militei na área do direito, né? Nunca, nem tampouco tirei a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil por uma questão de escolha. Eu acabei desde muito cedo, vamos dizer assim, na época da faculdade, eu estava militando, trabalhando na área de recursos humanos e foi aonde eu construí a minha carreira profissional inicialmente. E nessa construção, nessa área, né, na área especificamente de recursos humanos, entrei como auxiliar, passei assistente, depois passei para a área de supervisão, depois coordenação e depois gestão como gerente. Isso chegando até o posto e o cargo de gerente de recursos humanos de uma multinacional com sede no Brasil. E esse trabalho eu realizei desde 2003 praticamente, vamos colocar assim, né, na área do recursos humanos antes, porque eu comecei antes disso, mas vamos colocar 2003 até 2015, 16, que foi quando eu acabei me desligando, ainda que lentamente, da área especificamente de recursos humanos, mas continuei ministrando meus treinamentos e as minhas palestras, treinamentos técnicos e comportamentais e palestras voltadas assim para a questão de conscientização. E acabei conhecendo, já tinha, né, logicamente, a educação corporativa, eu já tinha um conhecimento, mesmo porque eu implantei a universidade corporativa na empresa multinacional que eu trabalhei. Então eu fiz a implantação, então já tinha ali um pezinho, vamos dizer assim, voltado para a área educacional, mas não a educação, né, conforme hoje, né, eu estou inserido nesse contexto. E fiz assim estudei muito, fiz muitas pós-graduações e eu não vou falar todas porque são 31, mas eu vou falar um pouquinho assim a respeito das licenciaturas e vou falar rapidamente, assim, somente aquelas que eu considero fundamentais ou, melhor dizendo, importantes, né, para esse processo, né, seletivo, mesmo porque está sendo avaliado tanto os aspectos técnicos como também os aspectos comportamentais. Então, o meu currículo também consta da minha apresentação, que está em PowerPoint,
e vocês poderão ter acesso a todas essas informações e confirmar essas informações mediante a parte documental. Eu tenho alguns cursos que ainda eu não recebi os certificados, porque há uma morosidade, né? Não existe uma celeridade muitas vezes por parte de algumas instituições de ensino, ou elas querem, né, que você pague um valor, não vou dizer absurdo, porque o combinado não é caro, mas valores assim muito elevados para que você tenha antecipação do seu registro. Mas vamos lá. Então, conforme eu disse, eu tenho o bacharelado nas ciências jurídicas, que é o direito. Sou formado em psicanálise, sou licenciado em pedagogia, sou licenciado graduado em filosofia. Tudo isso são licenciaturas plenas, tá? Tanto a da pedagogia quanto a da filosofia. Sou licenciando em teatro, tenho pós-graduação, são 30, mas vamos falar somente das principais. Em metodologia do ensino de filosofia e sociologia, em antropologia, em inteligência socioemocional, em filosofia da educação, em neurociência aplicada à educação, em neurociência e comportamento, em neuroeducação, em direitos humanos, em ciências sociais, em literatura, cultura e ensino da arte, em gestão escolar e coordenação pedagógica, em metodologia do ensino de história, em psicopedagogia clínica e institucional, em ciências humanas e sociais aplicadas ao mercado de trabalho, em gestão educacional com habilidade em orientação e supervisão, em orientação pedagógica, em atendimento educacional especializado em deficiência intelectual, em atendimento educacional especializado em educação especial e inclusão, em ludoterapia, em ludopedagogia, em arte na educação, em literatura brasileira, em educação especial e inclusiva, em linguística aplicada, em psicologia social, educação inclusiva com ênfase em transtornos do espectro autista e educação inclusiva com ênfase em deficiência intelectual e múltipla. Vamos falar um pouquinho rapidamente a respeito da carreira profissional. Tá? Alguns cursos desses que eu mencionei, eu estou em processo, principalmente esses últimos, em processo de finalização. Outros já estão finalizados, somente aguardando a diplomação, receber o certificado, a certificação. Com relação às experiências profissionais, então, eu estou como professor na Escola Estadual Professor José Ribeiro de Barro desde abril de 2022. Tive uma passagem o ano passado também, que eu não vou mencionar, porque na ocasião, por questões documentais, acabou que não firmando, então vamos somente considerar aquilo que consta, né, que está registrado de acordo. Eu clinico desde janeiro exatamente de 2004, então farão, né, esse ano aqui, está fazendo já 19 anos. Essa clínica, ela é a clínica que eu faço, que eu clinico na área psicanalítica e neuropsicopedagógica, tá? Trabalhei em empresas como coordenador e consultor, como consultor de mercado, como consultor de recursos humanos e como gestor, conforme eu disse anteriormente, e várias outras que aí eu não acredito que elas tenham grande relevância dentro desse processo seletivo, porque são áreas que não têm uma conexão. Então, não vejo o porquê abordar, né, informar essas questões. Agora vamos falar um pouquinho, que eu acredito que esse é o mote realmente, é falar um pouquinho a respeito da educação, né, integral. E aí eu gostaria de começar essa minha fala trazendo um pouquinho algo que eu tenho estudado muito já, que está relacionado à educação vocacional. A educação vocacional ela foi implantada no Brasil na década de 60, infelizmente ela não durou muito tempo, mas ela realmente previa, né, vamos dizer assim, ela tinha como objetivo, entre aspas eu vou colocar isso, realmente preparar os indivíduos para que eles se tornassem verdadeiramente protagonistas da história da sua vida. E só que para que a gente consiga se tornar protagonista da história da nossa vida, nós precisamos passar por muitos processos. Eu digo que o único antídoto contra a ignorância, e aqui eu faço e abro um parênteses, porque o ignorante não necessariamente é aquele que não possui uma formação acadêmica,
né, técnica ou seja ela qual for, porque o certificado, o diploma, ele não certifica, né, alguns pontos que são importantes. Então, o pior de todos os ignorantes é aquele que ignora a própria ignorância. E no mundo que nós estamos, numa sociedade, no mundo, hoje a ignorância ela passou a ser um atributo, de certa forma, avaliado positivamente, por alguns motivos e fatores, mas não vem ao caso nós discorrermos a respeito disso. Então, a única forma do ser humano, na minha opinião, na minha humilde opinião, a única forma de nós construirmos verdadeiramente uma nação, que acredito que os objetivos, né, das Nações Unidas, até um dos objetivos da educação integral, quando nós estudamos as diretrizes e as bases, é isso, é fazer com que realmente fazer com que os nossos alunos, ou seja, fazer com que a educação realmente prepare os nossos alunos para que eles se tornem protagonistas da história da vida deles. E para que isso aconteça, nós temos que pensar que é necessário, antes de mais nada, antes de tudo, uma revolução na consciência. E essa revolução na consciência, ela é mais do que necessária, e essa revolução, ela parte especificamente do educador. Porque cabe ao educador, né, como agente de transformação da sociedade, ainda que eu considero que o único agente de transformação da nossa realidade somos nós mesmos, mas nós temos que auxiliar os nossos alunos para que eles consigam enxergar isso. E a educação, ela não é um treinamento e nem tanto um processo de doutrinação. A educação, ela tem como principal objetivo eduzir e fornecer ao aluno condições para que ele pense por si. Porque se eu quero que o aluno pense como eu penso, então eu estou tirando o direito do aluno de pensar. Então, o processo do pensamento, o processo de processamento dos pensamentos, o processo de processamento das informações que são transformadas em conhecimento, ele é um processo individual e é um processo intrínseco, mas ele precisa ser estimulado adequadamente para que os indivíduos consigam fazer isso. Eu digo que o conhecimento, ele é o cimento que preenche os alicerces da nossa consciência. Então, para que nós consigamos verdadeiramente nos libertar dos grilhões da ignorância, nós precisamos adquirir o conhecimento. E esse conhecimento ao qual eu me refiro não é somente o conhecimento é, teórico, né? É também nós conseguirmos colocar em prática, mas aprender pontos que muitas vezes, dentro das teorias, você não encontra, principalmente dentro daquilo que a gente chama de currículo básico. Mas é fundamental que nós tenhamos, né, a base, ou seja, a teoria, para que nós possamos, assim, colocar essa teoria em prática, ainda que muitas vezes a teoria ela destoa da prática. Né? A prática destoa da teoria e vice-versa. Mas nós temos que oferecer para os nossos alunos uma forma de realmente eles conseguirem se libertar de tudo aquilo que faz com que eles se percam e mantenham-se perdidos e não descubram quem eles são. Então, muito diferente daquilo, e aprender a pensar por si não é você aprender, né, a pensar em si. Não tem absolutamente nada a ver. E numa sociedade egoísta, né, a qual nós estamos inseridos, as pessoas acreditam que pensando em si mesmas, elas estão pensando por si. E não, não. Então, essas manipulações e os processos de distração, né, que causam as distorções existentes na sociedade, eles têm como inúmeros objetivos, mas entre eles, e um deles é fazer com que o ser humano não, não se encontre, né, ou seja, que ele se perca literalmente. Então, e que ele pense, né, o que querem que seja pensado e não necessariamente o que é. Porque a questão não é a falta de informação e nunca foi, porque antigamente a sociedade dizia muito que o problema era a falta de informação e não é a falta de informação. O grande problema é a incapacidade das pessoas de conseguirem processar as informações. Então aí nós temos o discernimento, nós temos o senso crítico, que aí desenvolve uma capacidade que é a criticidade, e quando a gente tem uma educação balizada em habilidades, e isso
isso é interessantíssimo, mas o educador também ele tem que ser educado para que ele tem que ser educado no bom sentido, não somente no sentido da educação cordial e cordialidade, etc., respeito, mas como também ele tem que ser preparado porque o mundo está mudando e nós precisamos mudar. Então, uma das coisas mais importantes e que quando nós utilizamos essa terminologia, as pessoas que não estão dispostas a mudar, elas muitas vezes criam as suas barreiras ao invés de permitir que as coisas fluam de fato. Então é assim, há que se aprender a reaprender. Existe uma necessidade muito grande do desaprendizado, mas esse desaprendizado não é o desaprender por si só, né? É um processo muito mais profundo do que a rasidão que as pessoas muitas vezes desconhecem até mesmo a origem das palavras e a própria aplicabilidade, porque se eu desconheço a origem, se eu desconheço o significado, então, logicamente, que eu não vou conseguir compreender a profundidade daquilo que está sendo dito. A educação integral, ela tem como principal objetivo também, na minha opinião, integrar o indivíduo de uma maneira integral. Então, nós temos que pensar que a educação, ela tem os 4 pilares, né, que são os pilares fundamentais, vamos dizer assim, que são os princípios, né, de certa forma, da aprendizagem que a gente tem que pensar, que primeiro nós temos que pensar e como está lá, né, no próprio descritivo, e a gente tem lá a Unesco nos dando todo o suporte, toda a sustentação, né, os 4 pilares do programa, né, de ensino integral, eles estão dizendo o quê? Que nós precisamos aprender a conhecer, nós precisamos aprender a fazer, nós precisamos aprender a viver e conviver juntos e aprender a ser. E quando a gente faz uma análise a respeito desses pontos, nós não podemos deixar de levar em consideração a profundidade dessas questões, porque não basta somente a gente falar assim, então eu vou aprender a fazer. E o aprender a fazer, ele vai muito além da execução. Então, ele tem que ter, para você conseguir aprender a fazer, você tem que ter uma capacidade, conjuntamente, né, com isso, de aproveitar as oportunidades. Então, é perceber as oportunidades e conseguir aplicar aquilo que você está, né, recebendo, né, porque recebendo como conhecimento, como informação que você tem que processar. O aprender a conviver ele está totalmente relacionado à questão de valorizar a diversidade e colaborar e compartilhar. Isso é importante, né? Então, assim, nós temos as práticas colaborativas, são muito interessantes, infelizmente pouco aplicadas, né, na prática, muito teorizadas, mas pouco aplicadas, mas totalmente possível, é totalmente possível, desde que as pessoas estejam dispostas a auxiliarem umas às outras, né? E, infelizmente, não necessariamente as pessoas têm essa predisposição ou esse objetivo. O aprender a ser. Então, como é que você vai aprender a ser? Então, se eu não sou, eu estou sendo, como é que funciona? E aprender a ser, ele depende da capacidade do indivíduo de se autogerir. Então, a capacidade, aí é necessário o autoconhecimento, é necessário a autogestão e é necessário, tão necessário, porque senão o indivíduo ele não consegue estabelecer uma missão, por exemplo, uma missão pessoal. E aí a importância, né, do projeto de vida e de vários de outras ferramentas, né, e métodos utilizados pelo programa de ensino integral. E nós temos que aprender a conhecer. E no aprender a conhecer existe uma necessidade do reaprender. E para reaprender nós temos que desaprender principalmente os velhos hábitos. Né? E isso é problema, tá? Essa questão da desaprendizagem, porque a gente não foi ensinado a desaprender, a gente não foi ensinado a sentir, né? A perceber, enfim. A nossa educação mesmo, ela sofreu muito, né? De verdade. Nós sofremos muito, porque como é que nós conseguimos controlar as nossas emoções? Uma das coisas que a gente mais precisa na vida é controlar as nossas emoções e muitas vezes nós temos dificuldade.
Agora, falando um pouquinho da questão das competências, né? Então, nós temos no programa de ensino integral, nós temos aquilo que se chama premissas do programa. Isso é uma coisa fundamental. E por isso que todos os educadores, e aqui eu não falo só o educador, eu falo o educador é aquele que está inserido dentro da escola. Independentemente da função e do cargo a qual ele exerça, ele é um educador, porque ele participa ativamente do processo formacional educacional. Então, todos dentro de uma escola são educadores, ainda que muitos não possuam, né, as certificações, as habilitações, mas a própria convivência, né, acaba fazendo com que esse indivíduo consiga auxiliar os seus alunos e participa direta e indiretamente do processo educacional. Então nós temos as premissas, né, que são importantíssimas. E a primeira delas, ela está relacionada ao protagonismo. E a competência necessária, né, para isso, se a gente pensar assim, a premissa e a competência, então assim, a premissa do programa é o protagonismo e a competência é o protagonismo também. Porque o protagonismo é você sair desse papel de coadjuvante, né, de total dependente de tudo e de todos. O assistencialismo, por exemplo, ele não permite que o indivíduo se torne protagonista. É como se ele fosse um coadjuvante totalmente dependente dos outros. Percebam, são coisas muito simples, mas são coisas interessantes. A questão aí é uma premissa do programa, é a questão da formação continuada. O que é a formação continuada? Nós temos que entender que não podemos parar, né? Que as coisas, elas, como o tempo não para, nada para. Então, se você deixar, se você estacionar, você não vai evoluir. Então, o processo evolutivo, e aqui eu falo processo evolutivo não no aspecto no tocante espiritual, nós temos que estar sempre em busca e abertos aos novos conhecimentos e às novas oportunidades. Então, essa permeabilidade da nossa mente, tá? Para que nós possamos reaprender, para que nós possamos desaprender, para que nós possamos aprender e para que nós consigamos, né, alcançar os objetivos, sejam eles quais forem, mas principalmente voltados ao programa, então nós temos que estar aberto ao processo de formação continuada. E aí vem as competências dentro dessa formação continuada, são o domínio e o conhecimento e a própria contextualização, e a disposição e a disponibilidade ao autodesenvolvimento contínuo. Isso é fundamental. Se nós dentro de uma empresa, e aqui eu vou fazer sempre vou traçar um paralelo, porque eu vejo as premissas, eu vejo toda a estrutura do programa Ensino Integral e eu enxergo muitas coisas que eu convivi e vivi, principalmente o próprio método PDCA, aí nós temos o 2W, 5W2H, enfim, nós temos vários métodos que não, tudo bem, esse não está, mas eu acho que ele encaixa perfeitamente para que a gente possa fazer uma gestão diferente do nosso tempo, uma gestão diferente e a gente conseguir, como educador, conseguir fazer com que o aluno consiga enxergar também. Então nós teremos que dar o exemplo para que nós possamos cobrar o exemplo. Então é assim que funciona. E eu penso que a educação não é você transferir somente aquilo que você tem. Na verdade, é também porque não tem como você, por exemplo, transferir para o aluno um conhecimento ao qual você não detém. É a mesma coisa se você tivesse uma dívida com alguém de R$ 100 e você só tivesse R$ 50, você não tem como transferir para essa pessoa R$ 100 se você só tem 50. Então, por isso que é importante o processo de formação contínua. E aí nós temos a questão de uma outra premissa do programa, que é a excelência em gestão. E essa excelência em gestão, ela requer uma competência, ou mais de uma, mas vamos falar somente de uma que talvez seja mais relevante, que é o comprometimento com o processo, com o programa, o processo e o resultado. Porque o progresso só existe quando existem processos, e os processos, eles precisam que os indivíduos sigam eles. Porque o processo ele só existe realmente para auxiliar na própria gestão. Então, se você não aceita o processo, você não vai conseguir alcançar os resultados. E se você não consegue alcançar os resultados, você está prejudicando totalmente o processo. Então, nós temos que, como educadores, nós temos que ser exemplo, dar exemplo e cobrar também dos nossos demais educadores para que eles consigam entender a importância que o educador exerce no processo educacional. No processo educacional, no processo formacional, na vida de cada um dos educandos, né, de cada um dos alunos.
A corresponsabilidade. Então, essa corresponsabilidade tem a ver com a competência do relacionamento e da corresponsabilidade. Então, assim, todos estamos juntos, não há como separar, então, os objetivos são os mesmos. Dentro da educação, ou pelo menos deveriam ser os mesmos. Então, nós não podemos, né, dentro desse processo, nos auto-sabotar, nós não podemos tentar, porque muitas vezes você vê, não estou dizendo dentro das escolas, estou dizendo de uma maneira geral, a questão do auto-engano, né? As pessoas acham que elas conseguem, e ainda subestimam muitas vezes, né, quem está hierarquicamente abaixo delas. E esse é um erro muito grave, porque quando nós sabotamos algum programa, algum processo, na verdade o maior prejudicado somos nós. Porque nós temos que levar em consideração que o programa de ensino integral ele tem uma avaliação 360 graus lá na frente. Então, nada ficará oculto, né? Então, a importância do indivíduo estar, né, ciente de que tudo aquilo que ele fizer e tudo aquilo que ele deixar de fazer será visto e revisto, será avaliado. Então, isso é interessante, isso é importante. E nós temos a questão da replicabilidade, que a solução, aí são as competências, a solução e a criatividade, a difusão e a multiplicação. Então, é muito interessante. O programa, quando a gente mergulha, né, nessa questão da educação integral, você consegue enxergar o quanto que ela pode, na verdade, contribuir na transformação da sociedade. Agora, para que exista essa transformação de fato, efetivamente na sociedade, nós precisamos trabalhar a base principal disso. E a base principal do programa, de um programa de educação, por exemplo, um programa de educação integral, a base são os educadores. A base são os educadores, porque quando você está mudando uma cultura, e uma das coisas mais difíceis na mudança de cultura é isso, você tem que ter ali um elo, e o elo forte desse programa são os professores, são os educadores, e são todos aqueles que estão direto ou indiretamente ligados ao processo educacional. Então, por isso da importância dentro da gestão, e não somente, porque também nós não temos como, muitas vezes, fazer com que as pessoas façam aquilo que elas têm que fazer, porque respeito, responsabilidade, são coisas que talvez não deveríamos, não devessem ser cobradas, as pessoas não precisariam ser cobradas por coisas que são muito óbvias, mas nós precisamos sim, para que a gente possa cobrar sim, de maneira clara, né? E eu acredito que a quantidade de documentações, né, eu vou dizer documentações, eu acho que é o termo correto, mas vamos falar assim, os processos são muito claros. Então nós, os educadores, e principalmente aqueles que estarão fazendo, né, a gestão desse programa, eles têm total condição, né, de efetivamente cobrar. Agora, voltando só um pouquinho à questão importante, né, que eu acho que é fundamental falar um pouquinho da área especificamente de humanas, sem desmerecer a área de linguagem, sem desmerecer a área de ciências da natureza. Eu vejo que existe uma interdependência entre todas elas. Mas nós não podemos, né, em hipótese alguma, eu acho que esse ponto assim é fundamental, a gente não pode deixar de considerar alguns pontos importantes, né, que o estudo das ciências humanas e sociais, né, porque são ciências humanas e sociais, isso está no nosso curso de formação, diz que, o próprio currículo paulista diz, né, que primeiro, o estudo das ciências humanas e sociais possibilita aos alunos a capacidade, o desenvolvimento da capacidade de interpretar o mundo, tal como ele se apresenta, de compreender os fenômenos sociais, políticos, econômicos e culturais e outros. E também possibilita aos alunos que eles próprios consigam ser capazes de propor ações de intervenção a partir do seu próprio
do seu próprio universo sociocultural. Então, a área de humanas, quando a gente faz uma análise minuciosa, ela realmente, literalmente, ela contribui para essa formação integral dos nossos estudantes. Pois além de permitir, né, o desenvolvimento sociocognitivo, isso é importante, afetivo e lúdico, mas ele também trabalha com inúmeros procedimentos de investigação e de resolução de problemas, e com diferentes linguagens. Aí nós podemos utilizar aqui a cartografia como sendo um, mas existem outros meios. E aí nós temos dentro da área também, dessa área de humanas, nós temos a filosofia, nós temos a sociologia, que são áreas do conhecimento demasiadamente interessantes, que permitem com que o indivíduo desenvolva, né, a sua própria consciência. Então, aquilo que eu falei de libertar o homem dos grilhões da ignorância. Então, a área de humanas, ela contribui consideravelmente para isso. Tá? Então, fora isso, que se você pegar o currículo também, principalmente tanto no médio quanto no fundamental, eles estão estruturados, né, no currículo paulista, os estudos das ciências naturais e das chamadas humanidades, eles são complementares e não excludentes. Então não há essa questão de é mais importante a área de exatas, né? É mais importante. Não, não existe uma questão de ser mais importante. Todas as áreas do conhecimento são áreas importantes, fundamentais, que contribuem, que agregam valor e que permitem com que o aluno consiga realmente desenvolver as suas capacidades, as suas habilidades e as suas competências. Não basta somente preparar os alunos para o mercado de trabalho, tem que formar o aluno e de maneira humanizatória, ou seja, nós temos que oferecer para o aluno uma educação integral e humanística, né? Uma educação realista, uma educação que permita que esse aluno não viva num mundo de ilusão, de faz de conta, que esse aluno não se perca, né? Que esse aluno compreenda. Agora, nós temos que entender que dentro de uma sala de aula, por exemplo, é terrível, né? Você está ali combatendo uma série de questões que antecedem a sala de aula. Isso é muito difícil. Mas vamos lá. Eu quero agora encerrar falando um pouquinho a respeito das atribuições do professor coordenador de área. E aqui nós estamos falando especificamente de área de humanas, mais extensível às demais áreas do conhecimento. Então, o que faz, né, o professor coordenador de área? E eu já desenvolvi o meu plano de ação antecipadamente, porque nós temos que trabalhar proativamente. Isso é uma outra coisa importante dentro do, do protagonismo, né? A proatividade, isso é fundamental. Então, eu já antecipadamente já desenvolvi, até porque eu tinha que preparar a minha apresentação. E aí o que eu coloquei, quais são os atributos, ou quais são as responsabilidades, quais são as atribuições. Então, vamos pegar assim mais ou menos como se fosse a descrição das funções. Então, primeira coisa, o professor do coordenador de área, ele é responsável por elaborar o seu plano de ação e todos os demais. Orientar os professores em suas respectivas áreas do conhecimento. Então, é importante a orientação. E essa orientação não é uma orientação truculenta, não é uma orientação ostensiva, é tudo muito tranquilo, né, para que as pessoas consigam entender. E respeito, né, que respeito é uma das coisas fundamentais e que é a base de toda e qualquer relação, tanto humana, né, humana para com os humanos e humanas para com a natureza, do homem para com a natureza. Outra função é a parte de coordenar, né, a coordenação e orientação dos professores na elaboração dos guias de aprendizagem, que são fundamentais para os alunos e até mesmo para o próprio monitoramento dos professores, né, onde o coordenador de área consegue acompanhar e os alunos também conseguem acompanhar isso e avaliar. Organizar as atividades de natureza interdisciplinar, envolvendo as outras disciplinas, e a multidisciplinar, envolvendo todas as disciplinas, também na sua respectiva área do conhecimento. Substituir, isso é importante, substituir
preferencialmente na própria área do conhecimento, sempre que necessário, né, os professores da escola em suas ausências e nos impedimentos legais de curta duração. Por quê? Porque quando há o impedimento legal de longa duração, de média ou de longa duração, existe a substituição de fato desses educadores. Participar da produção didático-pedagógica, tá? Em conjunto com os professores da escola, e avaliar e sistematizar a produção didático-pedagógica no âmbito da escola em sua respectiva área do conhecimento. Essas são as principais atividades na teoria, mas na prática, o professor coordenador de área, o que ele faz mesmo, de verdade, ele planeja e ele auxilia no processo de execução sem invadir a posição, né, dos seus professores, né, que estão não estão hierarquicamente no sentido hierárquico da palavra abaixo, porque todos somos iguais, mas essa questão do coordenador, ele está ali para auxiliar, para ele ser realmente um auxiliador. E é necessário que ele tenha, né, condições, capacidades e qualificações e busque sempre esse autodesenvolvimento, o autoconhecimento, essa autogestão, para que ele consiga ser um multiplicador, um replicador. Porque quando você está num cargo, entre aspas, de liderança, você tem que dar o exemplo. Não só, eu acho que você tem que dar o exemplo sempre, na minha humilde opinião, acho que sempre nós temos que ser exemplos, não porque temos que ser exemplos, mas por uma questão de princípios, né? Porque como é que você vai cobrar do seu aluno, como é que você vai cobrar do seu par, você vai cobrar um comportamento que você mesmo não tem. Então, por isso que é importante que nós tenhamos um nível de comprometimento para conosco elevado. Porque esse nível de comprometimento para conosco vai demonstrar um nível de comprometimento para com o nosso trabalho. Então, se existe uma pessoa que não acredita naquilo que faz, então o trabalho dela vai ser muito ruim, de fato, vou usar esse termo. Por quê? Porque a pessoa não acredita naquilo que ela está fazendo. Então, para que as pessoas, os profissionais, o mercado ele exige, né, que os profissionais eles estejam sempre se reciclando. E a importância da reciclagem, né, nesse processo, no próprio processo de sobrevivência da humanidade dentro do contexto sociedade, é fundamental. Bem, só colocando aqui alguns pontos agora, que são pontos específicos a respeito da minha pessoa, eu, eu prezo muito pela questão do trabalho em equipe. Eu acredito que a união não faz a força. A força é que está na união. E nós não precisamos ter as mesmas ideologias, não precisamos disso. Precisamos ter respeito e precisamos ter um objetivo em comum. E o objetivo da educação é formar. É formar e não deformar os nossos alunos. É permitir que os nossos alunos realmente se preparem para enfrentar o mundo real, a vida real. Então, esse processo é fundamental. Outro processo fundamental, na minha opinião, é a questão do envolvimento da comunidade no processo educacional. Então, se nós não contarmos com o apoio das famílias, dos pais e afins, nós também estaremos capengas, literalmente. Então, eu acredito que o papel da educação vai muito além da sala de aula. Ainda que nós não possamos nos envolver com os problemas, né, de ordem pessoal e familiar, isso eu concordo, mas nós temos que trazer a comunidade para a escola para que a comunidade conheça os desafios e nos ajudem nesse processo e vice-versa. Então, é uma união. Então, o processo, o integral está aí também. Né? O integral é tudo. Então, vamos integrar a comunidade na escola, no processo educacional, vamos fazer isso e fazer de fato, de verdade, na prática, para que nós possamos assim transformar os nossos alunos, né, em protagonistas da sua vida e que eles sirvam de exemplo para outros e assim sucessivamente. Então, na minha opinião, a educação, eu acho que existem muitos desafios, ninguém sabe tudo, mesmo que eu aqui não, acho que falei ou não falei, mas eu não possuo experiência prática no programa, mas eu acredito
por tudo que eu ouvi, por tudo que eu li, por tudo que eu estudei, por todas as formações que eu realizei. Eu também tenho, eu esqueci na hora da leitura, vejam o ato falho. Eu esqueci, uma especialização em ensino em tempo integral. Também uma especialização. E interessantíssima, tá? Me deu uma visão, assim, me abriu muito os olhos para alguns pontos que eu não havia ainda encontrado nos materiais que eu estava estudando. E então, porque o conhecimento liberta o homem, né? E nós temos que estar sempre dispostos e apostos para poder receber isso. Então, mesmo não possuindo a experiência, né, na prática, eu posso fazer aqui uma analogia, né, com a experiência no mundo corporativo, aonde existem muitas semelhanças. Então, acredito que eu posso, né, que eu possa realmente oferecer um. Para mim vai ser um desafio, mas eu posso oferecer aí um bom trabalho, vamos dizer assim. Acho que esse é o ponto. Uma das coisas que me move é o desafio e eu estou disposto a fazer a diferença, fazendo diferente, mas não fugindo das regras, porque uma das coisas que eu penso que, além do respeito, que é base, eu acho que é a disciplina, né? A disciplina e a formação. Então, como a minha bagagem, a minha experiência nessa parte de desenvolvimento, né? Treinamento e desenvolvimento, tanto técnico quanto comportamental, eu acredito que eu possa também estar agregando valor, né, a todo o corpo, né, diretivo, docente, discente, porque a comunicação ela é a base e uma das coisas que eu mais cobro dos alunos é a comunicação, seja a comunicação verbal, falada, seja a comunicação não verbal, seria a corporal, a escrita, e isso é uma coisa que eu cobro muito e sempre cobrei. E acredito que isso, não vou dizer que é a coisa mais importante, porque existem inúmeras outras, mas isso é fundamental, né, para que o indivíduo realmente se torne um protagonista. Então ele tem que sair, né, da reatividade e partir para a proatividade. Só que antes de tudo isso, nós temos que dar uns passos atrás e pensar nas circunstâncias, porque nós somos aquilo, como Camus disse, acho que foi ele que disse, salvo engano, não, foi Ortega Gasset. Ele disse que nós somos, melhor dizendo, que a circunstância, nós somos a nossa circunstância, é isso. Então, essa questão da circunstância, ainda que circunstancialmente falando, ela faz toda a diferença. Então nós temos que analisar os casos concretos, nós temos que trazer, assim, analisar a nossa realidade, a realidade do nosso corpo docente, do nosso corpo discente, para que nós possamos fazer um trabalho valorizando aquilo que temos e aprimorando ou desenvolvendo aquilo que ainda não alcançamos. Isso de uma maneira geral. Então, quando a gente faz uma avaliação essa avaliação 360 graus, por exemplo, você coloca ali quais são as habilidades, né, as competências que serão avaliadas e vai muito além de uma nota, de uma prova, vai além de tudo isso, porque você vai ter que desenvolver um olhar muito mais criterioso para conseguir avaliar. Então, essa capacidade avaliativa, ela vai muito além de você corrigir uma prova do seu aluno, porque a prova, ela não comprova e nem tampouco a prova não comprova que o seu aluno de fato aprendeu, adquiriu aquele conhecimento, né? Porque ele pode ter usado outro subterfúgio para conseguir alcançar aquela nota. Então não é só isso, é um conjunto. Então nós temos que entender que tudo é integral e para que nós possamos realmente integralizar, né? Integralizar, auxiliar na integralização, né, da educação, nós precisamos sair um pouquinho da zona de conforto. Nós, enquanto educadores, e os alunos também, tirá-los da zona de conforto e mostrando para eles que eles precisam tomar as rédeas da vida deles. E não, nós não podemos de forma nenhuma doutriná-los a ponto de querer que eles pensem como nós
pensamos ou querer que eles sejam aquilo que nós queremos que eles sejam ou que nós acreditamos que seja melhor para eles, porque isso são questões impositivas, mas nós temos que fazer com que eles enxerguem as possibilidades. Primeiro, que eles saibam quais são as vocações que eles têm, que eles saibam quais são as aptidões que eles têm, ou seja, que estão preponderantes ou que estão mais latentes, e que eles aprimorem essas e que eles desenvolvam as outras que são também necessárias. Então tudo é processo, veja que tudo é processo, mas o educador ele tem que sair um pouquinho do papel reativo, né, de somente estar ali transferindo um conteúdo, passando um conteúdo sem é, contextualizar aquele conteúdo, fazer com que o aluno consiga entender para que serve aquilo. Porque, por exemplo, na minha época como aluno, todos um dia fomos, né? E ainda somos, porque eu ainda continuo sendo aluno, e eu me lembro que muitas vezes eu não entendi o porquê que eu estava aprendendo determinadas disciplinas, e depois de muitos anos eu fui entender que eu deveria ter aprendido aquilo, porque aquilo poderia ter contribuído em determinados momentos da minha vida, mas como eu não tive naquele momento, não me foi passado de forma clara, direta, objetiva, não me foi dito o que poderia ter sido dito, mesmo que eu não tivesse capacidade cognitiva, talvez naquele momento, plena para poder compreender aquilo que me estava sendo dito, mas foi me tirado o direito. Então, quer dizer, eu fui julgado, subjulgado, né, que eu não entenderia, né, se fosse explicar para mim para que serviria aquilo em algum momento da minha vida. E nós temos que tomar muito cuidado, porque o que nós vemos e assistimos hoje, de uma forma geral na nossa sociedade, são as pessoas sem saber para onde vão. E quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho vai servir. Então, nós temos que fazer com que os alunos sonhem sonhos possíveis, sonhos exequíveis. Sair um pouquinho dessa seara da fantasiação, da, é, da imaginação, principalmente ainda mais com a síndrome da imaginação hiperativa, que é negativa, e a gente tem uma série de síndromes hoje e que também, de certa forma, fazem com que nós, os educadores, tenhamos que mergulhar um pouquinho para entender um pouquinho, né, essas mudanças nos nossos alunos, né? As mudanças na maneira de pensar, na maneira de processar, né, que aí seria o pensar, é o processamento, a maneira de interagir. Então, são coisas importantes. Bem, agradeço, né, pela oportunidade de poder estar aqui participando desse processo seletivo tão importante para mim, porque, além de tudo, nós estaremos implantando o programa de ensino integral na escola estadual Professor José Ribeiro de Barros. Então, é um momento realmente ímpar para mim, é um momento ímpar para mim, particularmente, por estar participando desse momento tão importante, tão relevante para a comunidade, para a sociedade. Eu, como também morador da Vila Residencial do Estreito desde setembro de 2019, faço parte da Associação dos Moradores da Vila Residencial do Estreito e estou inserido no contexto, compreendo todas assim, tento compreender todas as dificuldades, né, que nós enfrentamos aqui. Então nós temos que lutar muito e lutar juntos com todas as nossas forças, mas essa luta não é uma luta sangrenta, armada, né? É uma luta porque a única revolução capaz, né, de mudar o mundo, e mudar o mundo precisamos mudar a nós mesmos, é a revolução na consciência. Só que sem a revolução na educação é impossível que haja uma revolução na consciência. Então, essa interdependência, né, é uma condição sine qua non. Isso depende de nós, os educadores, de tentar fazer com que os alunos se apaixonem pelo conhecimento, se, que eles se responsabilizem, não precisa se apaixonar, mas que eles se responsabilizem pela vida deles, que eles desenvolvam um projeto de vida e que eles persigam esse projeto de vida a qual eles desenvolveram com auxílio dos educadores capacitados, qualificados para tal. E é isso. Então, desejo, não vou desejar sorte, porque sorte para mim não é fator decisivo,
mas é uma palavra utilizada, então eu vou desejar sorte aos meus colegas, a todos eles, e espero que a escola Professor José Ribeiro de Barros, escola estadual Professor José Ribeiro de Barros, ela consiga formar um time altamente capacitado, qualificado, disposto, né, a enfrentar esse desafio da implantação de um programa de educação tão importante para mudar o mundo, né? E a mudança do mundo começa na nossa mudança. E a única e verdadeira mudança começa de dentro para dentro, e somente depois que ela externaliza. Então, se nós somos os únicos agentes de transformação da nossa realidade, então façamos a nossa parte. E fazendo a nossa parte, nós estaremos contribuindo e retribuindo aos demais, porque nós dependeremos desses indivíduos, dos nossos alunos amanhã. Serão eles que estarão nos atendendo, nos servindo, trabalhando na sociedade, produzindo. Então, será que é isso será que isso que nós estamos fazendo está realmente contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais igualitária? Será? Então, são questões que nós temos que refletir e cabe ao educador essa reflexão e auxiliar os nossos, né, alunos nesse processo. Mas nunca podemos, ou pelo menos não poderíamos, sair da cadeira de aprendizes que somos. Porque a vida é um caminho só de ida e não tem volta. E de nada adianta a nossa revolta. Então façamos a nossa parte. E muito obrigado.